Então, eu falei na minha primeira palestra esta semana, para vocês que não estavam aqui, eu falei de 3 tipos de crescimento da igreja. O primeiro tipo de crescimento da igreja é numérico. Não devemos ter vergonha disso. Eu quero ver mais números e mais números, porque cada número representa uma alma perdida que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, que rendeu sua vida, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que começou a caminhar fielmente, né? Como todos nós devemos estar caminhando. E aí o segundo tipo de crescimento foi o crescimento espiritual. Então, além de iniciar a sua nova vida em Cristo Jesus através da evangelização, ele precisa crescer para ficar adulto em Cristo e poder realmente alcançar aquelas pegadas de Cristo que ele deixou aqui na terra, que são tão importantes. Nós precisamos ter o amor que Jesus tinha, que Jesus tem. Nós precisamos ter as atitudes de Jesus, nós precisamos ter as ações de Jesus, nós precisamos ter as palavras de Jesus e nós precisamos crescer, porque ninguém é perfeito naquele sentido. E finalmente, em terceiro lugar, não falei muito sobre isso, mas é muito importante também, aquele crescimento em número de congregações. Eu gostaria de ver esse Brasil cheio de congregações dos irmãos em toda parte, toda região, toda cidade. E nós temos coisas acontecendo hoje, como Colheita Brasil, que não foi muito falado aqui, mas eu gostaria de dar um pouquinho de ênfase aí nisso também. Nós estamos contribuindo lá no Nordeste também para isso, porque tem aqueles capitais que não foram alcançados ainda, mas estão sendo alcançados através de todos nós. Não é a Colheita Brasil que está fazendo, essa é a parte de organização. Como os organizadores desse evento não fizeram o evento, né? Os palestrantes, os participantes fizeram o evento, Colheita também não está fazendo, eles estão só organizando, quem está fazendo é vocês, como o Enio falou ontem à noite. Somos nós todos contribuindo para a evangelização dessas cidades e, se Deus quiser, depois ainda outras cidades no Brasil também. Somos culpados? Eu não sei, talvez. Não sei se vocês sabem que existe uma lei no Brasil. Eu vou consultar o advogado Alex, está logo aí, né? Está aí. Depois, para ver se essa lei ainda existe, porque é de 1940. Mas eu creio que já existe. Talvez sofreu algumas modificações ao longo dos anos. Eu peguei a lei de 1940, Código Penal, Decreto-Lei 2.848, 7 de dezembro de 1940, artigo 135, vou ler. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, em sepultura e perigo iminente, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, é crime. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resultar em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar em morte. Se você está na estrada, no seu carro, e você vê um acidente grave tinha acabado de acontecer, e tem pessoas feridas lá, e você não parar, e você tem a possibilidade de parar e dar socorro àquelas pessoas feridas, e você não faz, é crime. É crime. Se você ver uma criança sendo sequestrada, sendo levada, sendo abusada, sendo ferida de alguma forma, e você não prestar socorro, se você não pelo menos ligar para as autoridades públicas para tentar fazer alguma coisa, é crime. Você é culpado. Se você está na praia e alguém está morrendo afogado e você não prestar socorro, você está culpado. Se alguém está infartando, e por favor, tenho alguns problemas. Então, eu não sei se vocês me viram levantar e sair lá atrás. Esqueci de tomar o remédio. Lembrei, saí para pegar uma água para tomar o remédio. Mas
Se você ver alguém infartando, e você tem, obviamente, se você sabe prestar socorro, mas mesmo se você não sabe, você é obrigado a ligar para SUS, ligar para alguém que sabe, para prestar socorro àquela pessoa, prestar assistência. Agora, somos culpados. Eu não estou falando desta lei, obviamente, né? Somos culpados. Nós somos culpados, todos nós somos pecadores, mas Jesus removeu a nossa culpa. Nós entregamos nossas vidas a Ele. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E glória a Deus. Nós não levamos essa culpa sempre, não é? Mas, na verdade, eu estou perguntando se nós somos culpados de alguma coisa muito específica. Nós somos culpados do pecado de omissão de socorro e é a lei de Deus também. Somos culpados de não alertar os perdidos sobre o perigo do inferno. Ezequiel fala sobre essa lei de Deus, e ele fala sobre a nossa responsabilidade. E eu quero ler a passagem de hoje, Ezequiel capítulo 3, estou tentando anunciar o português. Maria tentou me ensinar, Alan, não consegui. Agora, Alan, eu estou vendo aquele relógio, ontem eu não vi, sinceramente, eu procurei, cadê o relógio? Aí eu fui para 1 hora, mas hoje estou vendo, eu não vou para. Eu vou começar com 18, mas pode ler 18, 19, pode ler 20, 21 e diante. Eu não vou fazer isso, só vou ler 18 e 19, mas leia o capítulo todo. Leia Ezequiel todo, mas vamos lá, 3 e 18. Quando eu disser a um ímpio, Deus falando com Ezequiel, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você, Ezequiel, não o anunciará, nem lhe falará, nem dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas também você será responsável pela morte dele. A lei que nos obriga a prestar socorro ao perdido. Versículo 19. Se, porém, você anunciar o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade, ou se seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Nós não sabemos o resultado do nosso evangelismo, mas eu espero com esses versículos e outros nós entendemos a nossa responsabilidade para tentar tirar o ímpio dos seus maus caminhos. E se nós não assumimos a nossa responsabilidade, a culpa cai sobre quem? Ele vai ser punido ainda, mas a culpa cai sobre nós. Claro que Ezequiel recebeu esta instrução na velha aliança, mas este princípio continua na nova aliança também. Se nós sabemos que alguém vai para o inferno, e o inferno não é muito popular hoje, não é? E não deve ser, talvez. O inferno, bem, mas existe. E se nós não tiramos o pecador do caminho para o inferno, se nós não advertimos, se nós não fazemos a nossa parte, nós somos culpados da destruição dele. Você acredita que a Bíblia é verdadeira? Eu acho que todo mundo aqui, se eu pedisse para levantar a mão, ia levantar a mão, não vou pedir isso, mas se você acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, sabe o que você acredita? Você acredita no inferno. E não devemos ter medo, receio. Claro que eu não quero ofender ninguém. Eu não quero dizer, eu acho que eu nunca disse para ninguém diretamente você vai para o inferno. Eu não vou fazer esse julgamento. Esse julgamento para mim é com Deus. Mas eu posso ver onde ele está andando, ou ela está andando. Eu posso dizer, perigo. Tem que sair. Esse caminho leva para um lugar onde você não quer ir. E este é o inferno, né? Então não devemos ter medo de falar do inferno ou de alertar as pessoas sobre o perigo do inferno. O próprio Jesus Cristo é quem mais em toda a Bíblia falou sobre o inferno. Se Jesus Cristo é a pessoa que mais falou sobre o inferno e nós somos seguidores de Jesus Cristo, a gente deve ter medo de falar do inferno? E hoje eu não sei, bem, eu não conheço a sua congregação,
É muito bom estar conhecendo pessoas de várias congregações no Brasil e a congregação aqui em Curitiba. Não sei a última vez que você ouviu um sermão sobre enfermo, talvez foi domingo passado, eu não sei, eu não tenho ideia nenhuma. Mas, em geral, eu acho que é um assunto que não é muito falado hoje em dia, mas é um assunto bíblico que deve ser falado para nós, para motivá-los, para nos motivar a realmente assumir a nossa responsabilidade e tentar tirar o ímpio daquele mau caminho que ele está andando. Então, eu quero compartilhar com vocês, talvez, alguns versículos que vocês já ouviram, que vocês já conhecem, mas as palavras de Jesus que ele fala sobre esse assunto. Mateus 10 e 28, por exemplo. Não tenha medo de quem matem o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenha medo de que possa destruir tanto a alma quanto o corpo onde? No inferno. Quem está falando? Jesus. John Broadus, e eu confesso que antes de preparar essa mensagem, eu não conhecia ele, mas ele foi o segundo presidente do Seminário Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, em 1888. E ele disse o seguinte, ele escreveu: é extremamente improvável que o grande mestre, Jesus então, o grande mestre ele chama aqui, tivesse usado uma expressão, a expressão é inferno, que ele não pretendia que fosse doutrina para ser ensinado em todos os lugares. É muito improvável. Ele disse extremamente improvável, eu concordo com ele. Se Jesus falou, ele queria que fosse transmitido esta ideia também. Continuando a pensar em algumas coisas que Jesus falou sobre o inferno e entendendo então que o inferno é um lugar real. Em Mateus 25 e 41, Mateus 25 fala bastante deste lugar que todos nós queremos evitar. Ele fala em 25, 41, então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Jesus chamou este lugar de fogo eterno. Você já foi queimado uma vez? Quando eu estava no ensino médio, o último ano, eu já tinha feito a maioria das disciplinas, então chegava em casa cedo, minha mãe estava trabalhando fora. Então eu aprendi, a Deildo vai gostar disso, eu aprendi a cozinhar. E eu fazia jantar para a família. E eu lembro uma vez, eu peguei uma frigideira, eu coloquei óleo, eu ia fritar, eu esqueci o fogo, pegou. Eu fui lá, peguei a frigideira, abri a porta de trás e joguei a frigideira no quintal da casa, só que o óleo quente veio para cima. Graças a Deus não deixou cicatrizes, porque eu já sou feio, imagino se tivesse. Mas a dor, rapaz, oh, que dor. E alguns de vocês talvez até sabem muito mais do que eu, mas fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Sabe que alguma coisa também que talvez no cinema, na televisão, quando tem alguma representação do inferno, que não é a verdade. O inferno não é um lugar onde as pessoas são atormentadas pelo diabo. Não é? Às vezes o diabo está lá esperando chegar para ele atormentar você. Não, ele está lá sendo atormentado também. Ele foi jogado lá para ser punido também. Entende? Só que nós não. Desculpe. Eu não. Os ímpios que não têm o sangue de Jesus Cristo limpando eles vão ser colocado lá. É por isso que é tão importante que a gente assume a nossa responsabilidade. O inferno então é real, o inferno é eterno. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno. Alguns dizem, não, Deus vai apagar aqueles. Quase que eu disse a gente. Deus vai apagar aqueles que vão para lá. Não vai ter nada eterno. Esta palavra aqui nesse versículo, deixa-me ler de novo, porque estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se o castigo não é eterno, a vida não é eterna. É a mesma palavra.
Então, infelizmente, é um castigo eterno. Então, segundo Jesus, o inferno é real, o inferno é eterno, e o inferno é um lugar pior que nós podemos imaginar. Muitas vezes, Jesus nem usa o nome inferno, mas ele descreve um lugar horrível, lago de fogo. 25 e 30, e lançam fora o servo inútil nas trevas. Estou na casa de Adeil. Se eu deixar a luz acesa à noite, ele reclama, ele não quer pagar. E eu gosto de deixar pelo menos uma pequena luz lá. Eu gosto das trevas. Até Kathy, né? É uma briga entre eu e Kathy, né? Que ela gosta bem escuro no quarto e eu quero, é da minha juventude, alguma coisa aí. Mas nas trevas realmente é lugar horrível, não pode ver, não sabe o que está vindo aí. E também ele disse, onde haverá choro e ranger de dentro. Essas imagens, gente, eu creio que é como o céu. Quando Deus fala sobre as coisas boas que nós vamos receber, Ele usa coisas desta vida. Não é? Como é que nós vamos entender como vai ser? Então, Ele usa as coisas que nós achamos as coisas melhores desta vida. Eu acho que vai ser melhor. Eu acho que vai ser muito além da nossa imaginação quando a gente chegar lá. Mas também eu acho que é mesmo quando ele fala de trevas, de lago de fogo, de tormento, essas coisas. Infelizmente eu acho que a gente nem pode imaginar como vai ser ruim este lugar. E ele coloca aqui, é um lugar de choro e ranger de dentro. Apocalipse 21, que não é diretamente as palavras de Jesus, mas creio que é as palavras de Jesus também. Apocalipse 21, versículo 8, ele disse, no lago, eles vão ser jogados no lago que arde com fogo e enxofre. Quem vai ser jogado lá? Ele começa a lista com covarde. Puxa, será que eu teria colocado covarde numa lista de pessoas que vão ser jogadas no lago de fogo? Covarde. Será que nós não somos covardes às vezes para falar para aquele ímpio que ele está? Será que nós não somos tímidos demais às vezes quando a gente tem uma oportunidade para socorrer alguém que está andando no caminho para o inferno, para a sua destruição, e a gente não abre a boca? Será que ele está falando aqui deste tipo de covardia? Não estou confirmando, mas eu acho meio estranho, né? Covarde nessa lista. Mas ele continua: incrédulos, depravados, assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, inclusive aqueles mentirinhas, que ele disse, todos os mentirosos. Não deveríamos ter medo de falar sobre o inferno, de alertar as pessoas sobre os perigos do inferno. O próprio Jesus, quem mais falou do inferno. Então, o que devemos fazer com o ensino de Jesus sobre o inferno? Mais uma vez, eu não acho que você deve sair por aí dizendo que vai para o inferno. Eu ouvi lá em Recife, tem o metrô do sul, e sempre tinha, até antes do metrô, tinha um trem que vem de Cabo, bem lá, agora vai até Prazeres, e em Prazeres solta o trem, pega o metrô e continue para o lugar onde você quer, lá em Recife. Mas eu ouvi algumas histórias sobre aquele trem no passado, que o pastor ia lá dentro, aquele trem era, pode imaginar isso, não é? Cheio de gente, não tinha ar-condicionado, gente pendurada nas janelas, né? Tão cheio. E o pastor lá dentro, né, pregando, vocês todos vão para o inferno, se você não aceita Jesus Cristo, vocês vão para... Sabe alguma coisa? Eu acho que ele fechou mais o ouvido. Então, eu não estou falando que você deve estar denunciando, fazendo o julgamento final sobre essas pessoas. É Deus que vai fazer isso, mas nós temos a verdade de Cristo Jesus e nós temos que falar a verdade, e a verdade inclui o perigo do inferno. E nós temos que comunicar isso. O que devemos fazer com o ensino de Jesus sobre o inferno? Para os cristãos, a realidade do inferno deve ser um grande motivo de evangelismo e de missões, porque é a nossa responsabilidade. O inferno nos faz lembrar o que acontece quando nós não evangelizamos, e sem o evangelismo a igreja não vai crescer. Nós não estamos caminhando com fidelidade no crescimento da igreja sem evangelismo, não é verdade?
E é uma grande lembrança da urgência. Eu acho, se eu não me engano, que desde que eu comecei a falar que 2.000 pessoas, pelas estatísticas, morreram neste mundo. Pessoas estão morrendo ao nosso redor. E o que resta após a morte? Julgamento. Então, enquanto eles têm vida, gente, nós temos que avisá-los. Nós temos que adverti-los. Nós temos que tirar eles daquele mau caminho onde eles estão andando. Já ouvi falar e veja bem, eu não tenho uma pronúncia em português desse nome, eu vou tentar até Charles Spurgeon, né? Vocês já ouviram falar de Billy Graham, né? Billy Graham é o irmão de Telegram, né? Então, Billy Graham, lá nos Estados Unidos, eu estou brincando, né? Ele era, no século XX, ele era considerado o maior pregador batista do mundo, na verdade, porque ele veio até aqui para o Brasil e pregou aqui no Brasil também. Antes dele, no século XIX, quem tomava esse lugar era o Charles Spurgeon, né? É menos conhecido, mas grande pregador naquela época. Então fala tudo isso para essa citação dele. Se os pecadores forem condenados, pelo menos deixá-los pular para o inferno sobre os nossos corpos. Se eles morrerem, deixe-os morrer com os nossos braços agarrados nos joelhos dele, que ninguém vai para lá sem aviso e sem oração. Creio que deve ser a nossa atitude nas igrejas que pertencem a Cristo. Melhor ainda ouvir o apóstolo Paulo do que o Charles. Ele dizendo a mesma mensagem, ou pelo menos ligado com a mensagem de Ezequiel. E 6 meses depois, 6 séculos, quando Paulo estava na cidade de Corinto e os judeus na sinagoga começaram a falar mal, eu vou ler aqui, Atos 18, versículo 7. Ele disse o seguinte: opondo-se eles, os judeus, e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: cai sobre a cabeça de vocês o seu sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para o gentios. Por que ele estava livre da responsabilidade dele? Porque ele estava lá tentando tirar eles dos maus caminhos onde eles estavam. E eles estavam rejeitando. Então, ele ficou livre, como ele disse aqui, do seu próprio sangue. Mas também, logo depois, em capítulo 20, quando ele estava falando com o presbitério, com os presbíteros da igreja em Éfeso, e ele fez aquela reunião com eles, e ele, entre outras coisas, ele disse em versículo 26, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. E por quê? Versículo 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Somos culpados? Vamos nos arrepender. Vamos prestar assistência àqueles que estão morrendo no pecado, aqueles que estão andando no caminho errado, nos maus caminhos, como Ezequiel fala. Como Deus é. Vamos arrepender. Vamos assumir a nossa responsabilidade e tentar o máximo até agarrar os joelhos deles, para eles não irem naquele caminho. Como Paulo disse, espero que nós podemos dizer que estou livre da minha responsabilidade. Quer dizer, sangue de declaro hoje que estou inocente. Irmão, vocês fazem apelo ao tema para cada igreja. Irmãos, se vocês precisam, se vocês querem, se vocês sentem a vontade no seu coração, alguma coisa queimando, dizendo para você que você precisa as orações do presbitério aqui deste lugar, dos irmãos aqui, de todos nós aqui, nós estamos aqui para socorrer. Se você está andando no caminho errado, se você quer sair desse caminho hoje para o caminho que leva ao céu, nós vamos dar um convite, estamos dando um apelo e um convite para você. Você pode entregar sua vida a Jesus Cristo, com fé nele, arrependendo dos seus pecados, confessando ele como o Senhor da sua vida, sendo batizado nessas águas e começar a caminhando com fidelidade e ser fiel até a morte. E ele vai nos dar a coroa da vida. Se nós podemos ajudar vocês de qualquer maneira, nós estamos aqui para socorrer, para ajudar. Então venha
quando nós estamos cantando esse cântico, se é assim que faz. Se não é, vem quando quiser, nós estamos aqui prontos para ajudar. Amém.